Boa noite. Boa noite a todos. Iremos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Todas as noites estamos vindo aqui fazer a leitura de um capítulo da Bíblia com vocês. Hoje nós estamos no capítulo 4 do livro de João. Evangelho segundo escreveu São João. Vamos começar a leitura. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Os fariseus já estavam comentando, que Jesus estava batizando mais do que João. Então ele, para evitar comentários, porque ainda não era o momento, ele deixou a Judéia e foi para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Boa noite. Então, aqui o que nós estamos vendo? Existia um conflito entre os samaritanos e os judeus, E Jesus pede água à mulher samaritana. E ela diz, como que tu, sendo judeu, está pedindo água a mim, que sou samaritana, porque existia um conflito entre judeus e samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Porque Jesus pediu água a ela, E disse que se ela pedisse a ele lhe daria água viva. E ela não entendeu de onde ele ia tirar água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela está perguntando a Jesus se ele é maior do que Jacó, porque o poço era o poço de Jacó. Se ele é maior do que Jacó, que deu o poço a eles, para eles beberem água. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Então ela continuou sem entender. Ela achava que Jesus ia dar uma água a ela, Que ela não precisava mais ir no poço pegar água, porque não teria mais sede. Só que Jesus estava se referindo a ele. Jesus é a água viva, Então ele diz aqui, ela teve uma dificuldade em compreender, o que Jesus estava dizendo. E Jesus diz: quem bebe desta água terá sede. Mas trazendo para nós, para o mundo, o que o mundo nos oferece hoje? Conquistas, status, dinheiro, isso tudo para nos fazer feliz, Mas naquele momento
em que estão conseguindo aquelas coisas, a sede é saciada. Mas o que acontece? Você voltará a ter sede, né? O sucesso, o dinheiro, as coisas que o mundo oferece não preenche, né? Não preenche o vazio que tem dentro de você. E quem tem Jesus nunca mais terá sede, né? Nunca mais. E além de nunca mais terá sede, ainda transbordará para outras pessoas verem, né? Se enche tanto da água da vida que transbordará em outras pessoas. Então ela disse, né? Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, aqui nessa questão do marido, né? Jesus toca no assunto do marido, por quê? Para entrar na questão, né, de uma vida de pecados que essa mulher levava, né? Porque ela não tinha um marido certo, já teve 5, e o que estava com ela no momento nem era marido dela, né? Então, isso trazendo para nossa realidade, né? Mostra que nós precisamos reconhecer nosso pecado para poder receber a salvação. Essa mulher samaritana, ela precisava reconhecer o pecado, né? Que ela não tinha um marido certo, para ela poder receber a salvação. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Porque ele falou dos maridos, né? Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada. Nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém questionou os discípulos, né? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vide comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, né? Então, aqui falando da conversa que Jesus teve com ela. Ela tem um pouco de dificuldade em compreender o que Jesus está dizendo, né? Que antes dele dizer que ele é o Cristo, ela ainda fica receosa, sem querer acreditar, né? Isso é por causa da religiosidade. Ela conhecia até a história, até a Bíblia ela conhecia. Ela sabia que viria um Messias, né? Que a Bíblia, o Antigo Testamento, sempre fala, em tudo fala do Messias. E nessa época que não tinha o Novo Testamento, só o Antigo Testamento, né? E ela sabia que esse Messias viria, mas os judeus, os samaritanos, tinham uma religiosidade tão grande que Jesus chegou falando com eles e eles não conseguiram ver que Jesus era o Messias que a Bíblia do Antigo Testamento falava. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis.
Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então, aqui Jesus, no versículo 34, diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade de quem? Fazer a vontade de Deus, né? E podemos trazer esse versículo para a nossa vida. O essencial, o primeiro em nossa vida, em primeiro lugar, tem que ser fazer a vontade de Deus, né? Depender mais de Deus e menos dos homens, menos do mundo, né? E que fazer a vontade de Deus seja o nosso primeiro pensamento, né? Esteja em primeiro lugar em nossa vida. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. A mulher samaritana conversou com Jesus, né? E começou a anunciar que Jesus era o Messias, e muitos creram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. A mulher saiu dizendo, né, que Jesus tinha dito tudo quanto ela tinha feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, aqui, nós estamos vendo o quê? Que a mulher samaritana, né? Jesus aqui fala do semeador, né? E do ceifeiro. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Aqui Jesus disse, né, que os campos estão maduros para a colheita, né? Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Quem é o semeador? E quem é que colhe, né? Devemos estar pregando o evangelho, semeando para outras pessoas poder colher, né? Lá na frente. O que nós hoje estamos fazendo para vocês, né? O que eu colho hoje, alguém fez para mim, semeou no passado. Então, hoje nós temos que semear para as pessoas, né? A palavra de Deus, para que ela possa colher também lá na frente. E essa mulher, ela começou a semear, né? Ela começou a falar de Jesus para as pessoas e muitos creram em Jesus através do que ela pregava, do que ela falava. Passado 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Jesus passou 2 dias com eles e partiu. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem horas na sua própria terra. Não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Essa festa aqui é a que nós lemos no capítulo 2, se eu não me engano foi no 2, que Jesus transformou água em vinho, num casamento, numa festa, né? Então, muitas pessoas viram o milagre
e creram em Jesus, né? Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ele foi lá de novo em Caná. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus era da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Galileia, da Judeia para a Galileia. Então aqui, na última parte desse capítulo, nós estamos vendo o quê? A fé do oficial do rei, né? O oficial foi ter com Jesus, ouviu falar dele, foi ter com ele porque o seu filho estava morrendo, né? E Jesus disse que vai, teu filho vive, né? E ele creu. Então, o homem não perguntou mais nada, ele apenas creu, ele teve fé, ele confiou. Jesus disse: vá, seu filho vai viver, né? E o homem creu e partiu, não ficou questionando. Porque se fosse um de nós, eu acredito que nós teríamos ficado questionando Jesus, né? Mas como? O que você vai fazer? Ou alguma coisa assim. Só que o oficial do rei teve uma fé tão grande que só em Jesus dizer: vá, seu filho vive, ele já foi, já creu, e quando chegou lá, viu que naquela mesma hora o filho foi curado, né? Então, nós não precisamos ver milagres de Deus para poder crer nele, né? Nós cremos em Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz, né? Como diz a música. Mas não devemos confiar só quando vê algum milagre. Só pelo que Deus é, já devemos crer, né? Que ele tudo pode, tudo faz. E que essa fé do rei, do oficial do rei, que nós possamos ter pelo menos um pouquinho, né? Que Jesus simplesmente disse: vá, seu filho vai viver, e ele foi e creu sem duvidar, né? Deixa eu ler aqui esse comentário. A passagem de Jesus Cristo na terra foi muito maravilhosa. Imagino como eram maravilhosas suas pregações. Pois é, eu também imagino. Devia ser muito bom, né? Conversar com Jesus, ouvir o que ele tinha para dizer. Terminou aqui o capítulo 4 e amanhã nós estamos com o 5, se Deus quiser. Que Deus nos dê uma boa noite, uma noite tranquila, de paz, e amanhã um dia que possamos estar aqui mais uma vez para fazer a leitura da sua palavra, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui ouvindo. Que a palavra de Deus possa entrar em nossos corações, né? Que não volte vazia, né? Que ela possa entrar em nossos corações. Certo? Boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.